Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Chung, eu sou professor do curso Inlocus. Estou aqui gravando esse vídeo para a gente trocar uma ideia sobre como foi a prova discursiva em Direito do Trabalho do 36º Exame de Ordem. Eu possivelmente vou gravar em duas partes este vídeo, sendo a primeira parte relativa à prova prático-profissional e a segunda parte relativa às questões, para não ficar um vídeo muito longo, tá certo? E aqui a gente vai trocar uma ideia sobre como foi a prova discursiva. Bom, é, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. O, aqui eu fiz uns slides para a gente trocar uma ideia melhor. Espero que fique tranquilo para vocês em acompanharem, tá certo? Bom, 36º Exame de Ordem Unificado, realizado na data de ontem, 11 de dezembro de 2022, e a gente vai fazer uma análise da prova a partir do espelho de resposta do certame de exame de ordem. Bom, primeiro passo, quando você vai para a segunda fase do exame de ordem, primeiro, parabéns por ter vencido a primeira fase, que é um funil bem complicado de você conseguir a aprovação para a segunda fase. Mas quando você vai para a segunda fase, você precisa saber o que é cobrado na sua prova. Bom, e a FGV tem mudado um pouco a sua estrutura, tem, digamos, evoluído, tem feito provas mais objetivas, mais cirúrgicas e buscando saber se o candidato está apto ou não ao exercício da advocacia. E para isso, ela cobra uma peça prático-profissional, que geralmente é uma peça processual, e quatro questões discursivas, contendo duas perguntas cada. Aí, geralmente, eles colocam no item A, item B. E geralmente a resposta é em duas, três linhas, aproximadamente. Então, mudou muito o perfil da banca. Se você pegar as primeiras provas do exame de ordem, lá pelos anos 2010 e até os dias atuais. E aqui eu vou destrinchar com vocês a peça prática profissional. Vou fazer a leitura da peça e a gente vai buscar realizar, fazer um esqueleto, fazer como se talvez seria cobrado ou exigido do seu examinador, tá certo? Bom, primeiro ponto que o candidato busca com ansiedade é já identificar a peça prática. Pessoal, antes de você já tentar adivinhar, leia primeiro o enunciado da questão. Veja o que que o examinador, as informações, os elementos que o examinador está trazendo para a sua prova, para tão somente depois você conseguir realmente identificar qual é a peça que está sendo cobrada, tá certo? E aqui, sem mais delongas, eu vou trazer o enunciado. Veja que esse enunciado é um enunciado curto, não é um enunciado extenso, como tem feito em algumas provas, tá certo? Ou com algumas outras áreas da segunda fase de direito, né? Direito do trabalho, direito penal, direito administrativo, enfim. Vamos seguir. Evelyn Calabresa ajuizou reclamação trabalhista contra a sociedade empresária Pizzaria Chapa Quente, Limitada, em 30 de janeiro de 2022, requerendo o pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo. Primeiro ponto. Então, é uma reclamação trabalhista que foi ajuizada contra uma empresa, no caso, a empresa reclamada, em que ela busca então, somente o adicional de insalubridade em grau máximo. Ora, para poder apreciar, ver em que grau, primeiro você tem que ver se tem direito à insalubridade, se sim ou se não. Se tiver, em qual grau é essa insalubridade? Esse é o primeiro ponto. Vamos adiante. Evelyn explicou na petição inicial que trabalhou como cozinheira da pizzaria de 12 de julho de 2019 a 5 de outubro de 2021, sendo submetida a calor excessivo,
porque preparava as pizzas em fornos que alcançavam altas temperaturas, não recebendo qualquer equipamento de proteção individual do ex-empregador. Devidamente citada, a sociedade empresária apresentou contestação, afirmando que a temperatura alcançada na cozinha estava dentro do limite de tolerância e que, apesar de ser uma empresa pequena e familiar, fornecia todos os equipamentos de proteção à empregada, requerendo assim a improcedência do pedido. Veja, até aqui o examinador não trouxe nenhum elemento concreto para saber que tipo de peça ele está sendo cobrada, tá certo? O próximo parágrafo, a gente vai analisar ele traz elementos que vão propiciar a identificação da sua peça. Vejamos, em audiência não houve acordo, e então o juiz, com base no artigo 195, parágrafo 2º da CLT, determinou de ofício a realização de prova pericial, apresentando um único quesito do juízo, qual seja: diga o perito se havia agente insalubre no local de Evelyn e, em caso positivo, em que grau. E são exatamente as duas perguntas que a gente fez no início da questão. Aí segue o enunciado. Além disso, o magistrado proibiu a apresentação de quesitos pelas partes, proibiu que os litigantes indicassem assistentes técnicos, nomeou um perito da sua confiança e fixou os honorários periciais dele em R$ 4.000, determinando que a empresa antecipasse a quantia em 10 dias, sob pena de execução forçada, em que a prova técnica somente tivesse início após o depósito. Veja, aqui é que estão os elementos principais. Você, como advogado, ou como a parte em si, como é que não o juiz determina uma perícia e a parte não pode apresentar os quesitos que ela achar entender necessários? Ela não pode indicar um assistente técnico para acompanhar a perícia. E pior, ela tem que depositar os honorários periciais de forma antecipada. Então, é aqui onde o examinador quer que você diga qual é o remédio jurídico cabível para essa situação. Aí segue o enunciado da questão. A sociedade empresária protestou contra a decisão, ponderando que ela violaria normas jurídicas, mas o juiz consignou o protesto na ata e manteve intacta a decisão. Ainda na audiência, o titular da sociedade empresária pediu a palavra e, aflito, explicou que o seu negócio ainda sofria o efeito da pandemia e que, se precisasse dispor dos R$ 4.000 determinados pelo juiz, não teria como fechar a folha de pagamento dos funcionários daquele mês. Veja, qual documento que teria como comprovar essa atitude do juiz? Por meio da ata da audiência. Então, é o único documento, a única prova documental que você poderia, neste cenário, juntar com a sua peça. E, para finalizar a questão, ele diz o seguinte, o examinador disse o seguinte: sabe-se que a reclamação trabalhista em questão tramita perante a 80ª Vara do Trabalho de Criciúma, sob o número tal, 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 e que a audiência ocorreu há uma semana. Outro dado relevante, para justamente confundir o candidato, se seria uma hipótese de algum recurso, né, nesse caso. Bom, e aí ele indaga: você, como advogado da sociedade empresária, de acordo com o entendimento consolidado do TST, elabore a medida judicial adequada para tentar reverter a decisão. Pessoal, muito importante vocês observarem em- aqui, o final do que ele está pedindo. Você, como advogado da sociedade empresária, não é como advogado da reclamante, que também teria interesse, porque o magistrado ele proibiu a apresentação dos quesitos pelas partes, e que também os litigantes, no caso a reclamante e a reclamada, indicassem os assistentes técnicos. Veja, ele proferiu uma decisão
interlocutória, ou seja, durante o processo de conhecimento. Então, seria um recurso ordinário? Não, não seria um recurso ordinário. Por quê? Porque não teve sentença. Não teve nem a instrução ainda para saber se a reclamante tinha ou não direito à insalubridade, se a reclamante tinha ou não, se tinha direito à insalubridade, em que grau seria essa insalubridade. Seria um agravo de instrumento do artigo 897 da CLT? Também não. Não seria nem na primeira hipótese, que também isso aqui não é um processo de execução, e também não seria um agravo de instrumento para destrancar algum recurso que teve seu segmento negado. Ora, se a gente não tem nenhum recurso, a decisão foi proferida por um decisado, por um juiz do trabalho de primeiro grau. Qual medida judicial cabível? A única hipótese que teria, de forma residual, seria o mandado de segurança. Então, aqui, sem muita dificuldade, claro que tem que considerar que o mandado de segurança, historicamente, não é uma peça muito cobrada no exame de ordem, mas de segunda fase de direito do trabalho, porque direito administrativo ou direito tributário é uma peça um pouco mais corriqueira, um pouco mais comum, mas de grau mediano, diria, tá certo? Então, o que você precisaria saber é o quê? Saber ter na cabeça a estrutura de um mandado de segurança e quais são os seus requisitos, né? Onde está a indicação legal ou onde está a indicação na Constituição. Então, partindo desses pontos, dessas ponderações, dessas informações, é que você iria começar a redigir a sua peça processual, tá certo? Então, vamos dar continuidade. O que disse o espelho provisório, né, da FGV? O candidato deverá apresentar peça no formato de mandado de segurança a ser impetrado, porque a decisão judicial tem natureza interlocutória, não passível de recurso imediato e violou direitos líquidos e certos da sociedade empresária. A peça deverá ser endereçada ao presidente do TRT de Santa Catarina ou da sede, né? Acredito eu que seja da seção especializada de dissídios individuais, apontando a sociedade empresária como impetrante, o juízo da 80ª Vara do Trabalho de Criciúma, como autoridade coatora, e a reclamante como terceira interessada. Então, como é que ficaria a estrutura? Aqui a gente traz uma sugestão, um modelinho, como é que poderia você começar redigir a sua peça processual. E como é que seria? Endereçaria da seguinte forma: Excelentíssimo senhor presidente, Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na verdade, do Tribunal Regional do Trabalho da X região, porque a gente não sabe com precisão qual seria a região que Santa Catarina seria, né? Eu, particularmente, gosto muito de indicar já de cara os dados das partes. Quem é o impetrante? No caso, seria a Pizzaria Chapa Quente Limitada. Quem é o impetrado? O juízo da 80ª Vara do Trabalho de Criciúma. E a parte interessada seria Evelyn Calabresa. Então, veja que essa estrutura aqui de endereçamento, identificação das partes, qualificação e tudo mais, via de regra é um padrão geral para quase todas as peças processuais. Então, como é que ficaria no nosso caso aqui? Pelo menos a gente poderia colocar da seguinte forma: pizzaria chapa quente limitada, já qualificada nos autos do processo originário de número tal, por intermédio do seu advogado constituído, vem perante Vossa Excelência impetrar mandado de segurança com pedido de liminar, contrato ilegal praticado pelo juiz do trabalho da 80ª Vara do Trabalho de Criciúma, com base no artigo 5º, inciso 69 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88 e Lei 12.016/2009, pelas razões de fato de direito a seguir. Pessoal, por que, primeiro, o mandado de segurança? Segundo, por que pedido liminar? Terceiro,
em qual dispositivo você vai estar embasando a sua peça processual. Veja, o mandado de segurança é um remédio constitucional. Se é um remédio constitucional, está onde? Onde é que tem previsão? Na Constituição. Então, como é que eu sugiro que você comece a adotar ou desenvolver seu raciocínio jurídico? Lá, no dia da prova, você vai estar com o seu vade-mecum. Então, pegue seu vade-mecum, consulte o índice remissivo, no caso da Constituição, veja qual o artigo do mandado de segurança. E lá, provavelmente, vai estar lá o artigo 5º, inciso 69 da Constituição, e você vai poder indicar este artigo. E embaixo do inciso 69, possivelmente, no seu vade-mecum, vai estar a referência da lei do mandado de segurança. Então, você vai lá e consulta também a lei. No caso, como a Lei 12.016 de 2019, 2016 de 2009 regulamenta o inciso 69 do artigo 5º da Constituição, então indicaria esses dois dispositivos como base para impetrar o mandado de segurança. Tá aí tudo bem? E por que pedido liminar? Veja, se a gente voltar para o enunciado, aqui o próprio enunciado já trouxe a resposta. Ele diz o seguinte: o advogado, né, no caso a empresa, a sociedade empresária, alegou o seguinte: olha, seu juiz, se eu antecipar os 4.000 reais que Vossa Excelência determinou, eu não vou ter como pagar a folha de pagamento dos funcionários. Então, o pedido liminar vai ser justamente para suspender essa decisão, para que ele não seja necessário desembolsar esses 4.000 reais no prazo de 10 dias, sob pena de execução forçada, possivelmente um bloqueio judicial na conta da empresa. Então, é necessário que a sua peça, o seu pedido, tenha esse pedido liminar para suspender essa decisão do juiz, tá certo? Então, e veja que essa estrutura aqui é uma estrutura praticamente de todas as peças. Esse mandado de segurança, se você, afinal, vocês vão verificar, é relativamente mais simples do que uma contestação, que tem vários pedidos, você tem que contestar vários pedidos, ou um recurso ordinário também, que tem vários requisitos, vários critérios. Então, por isso que a gente considera de um nível mediano de cobrança, né? Mas, vamos adiante. O que o examinador disse no seu espelho de prova? Deverá ser indicada a Lei 12.016 de 2009 ou o artigo 5º, inciso 69 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, como base da medida na qual se requererá a revisão do ato que proibiu a aquisitação e a indicação de assistente técnico, porque é direito da parte fazê-lo, conforme artigo 465, parágrafo 1º, incisos 2 e 3 do CPC. Esse é o primeiro ponto. Pessoal, veja que você pode ter tido uma dificuldade. Ora, a gente está fazendo uma prova de direito do trabalho e eu vou buscar no CPC, no Código de Processo Civil, a resposta. Sim. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, ele é subsidiário às normas trabalhistas. Na omissão ou na ausência de uma norma, você pode usar o CPC. Nesse caso, como é que eu faria se eu tivesse na hora da prova? Eu iria para o índice remissivo da CLT e iria buscar perícia e iria analisar os dispositivos que estão indicados lá no índice remissivo. E aí, se você verificar que não tem nada falando acerca da aquisitação ou da indicação de assistente técnico, vai procurar no CPC. Por quê? Porque é uma norma subsidiária. Na ausência, você vai utilizar, a gente utiliza muitos dispositivos do Código de Processo Civil, né, de 2015. E lá vai ter esses dois dispositivos quando tratar dessa parte da perícia. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto do mérito propriamente dito é sobre a revisão da antecipação de honorários, porque também é vedado, só que aqui tem uma vedação expressa do 790 B, parágrafo terceiro da CLT, e a OJ, Orientação Jurisprudencial 98, da SDI 2, do TST. Ou seja, houve violação desse dispositivo. Então, se houver uma violação literal de um dispositivo da CLT, o ato judicial emanado pelo magistrado, no caso seria a autoridade coatora, ela é um ato ilegal. Se é um ato ilegal, admite-se a utilização do mandado de segurança. E aqui o examinador segue. Uma vez que a manutenção da ordem judicial de primeiro grau pode acarretar sério prejuízo para a sociedade empresária, porque não poderá arcar com a folha de pagamento, deverá ser requerida a tutela provisória ou liminar para suspender o ato de bloqueio, conforme prevê o artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009. Veja, veja como é objetivo, como é relativamente simples o que o examinador estava cobrando nessa peça prática profissional. Então, basicamente, o que ele queria está aqui, na parte do mérito. Então, mas como é que seria isso na prática? Isso está até bonito, tá? Como você está falando, né? Algumas pessoas podem até perguntar. Mas aqui a gente vai destrinchar e vamos dando continuidade. Vejamos os dispositivos citados no espelho de prova. Primeiro, o examinador citou a Lei 2016 de 2009 ou o artigo 5º, inciso 69 da Constituição. O que diz o artigo 5º, inciso 69? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, a previsão constitucional, você deveria citar a previsão constitucional do mandado de segurança, e a Lei 12.016, ela vai regulamentar. É uma lei curta, uma lei com poucos artigos, então na hora da prova você pode tranquilamente consultar a lei, dar uma lida com calma na lei, ou dar uma revisada, provavelmente você já estudou a lei. Se não estudou, não teria problema, porque você lá teria como se basear, ler o que está os dispositivos para você preparar o seu mandato de segurança, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, o embasamento do mandato de segurança. O segundo ponto está no artigo 465, parágrafo 1º, incisos 2 e 3 do CPC. O que diz esse dispositivo acerca da perícia? Diz o seguinte, artigo 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, o quê? O seguinte. Primeiro, arguir um impedimento à suspeição do perito, se for o caso, se for um parente ou tiver algum interesse na causa. Então, as partes devem alegar para dizer que aquele perito não estaria apto para realizar a perícia. 2, indicar assistente técnico. E 3, apresentar os quesitos. Então, a violação do direito das partes, e não apenas da empresa, é de indicar um assistente técnico que vá subsidiar ou vai, durante a perícia, indicar apontar correção ou algo do tipo, e apresentar requisitos também, não apenas o magistrado. Então, é direito da parte, e em razão da violação desse direito, é que nessa hipótese caberia mandado de segurança, cabe mandado de segurança principalmente porque houve determinação de antecipação dos honorários periciais, né? E se não pagar, correria o risco de ter que sofrer um bloqueio judicial, por exemplo, né?
E qual foi o outro dispositivo que foi cobrado pelo examinador? Foi o artigo 790-B, parágrafo 3º da CLT. O artigo 790-B diz o seguinte: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. O que está dizendo aqui é o caput do 790-B? Quem vai pagar os honorários periciais é quem perdeu na perícia, né? No caso, se, por exemplo, tivesse a perícia e a perícia dissesse que não tinha insalubridade, quem iria arcar com os honorários periciais seria a reclamante. Ou, se, por exemplo, o perito concluir que havia insalubridade no ambiente de trabalho da reclamante, então quem iria arcar com os honorários periciais seria a empresa, via de regra, né? Então, esse seria a questão de divisão de arcar com as despesas da perícia. Mas e o que diz o parágrafo terceiro? O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. Ou seja, o magistrado violou diretamente esse dispositivo previsto no artigo 790, parágrafo terceiro da CLT. Então, aqui há uma flagrante ilegalidade que, né, deu ensejo à impetração do mandado de segurança, certo? E o que diz o TST? Possivelmente, no seu vadimeco, vai ter lá embaixo do 790, parágrafo 3º-B, a indicação dessa OJ, dessa orientação jurisprudencial 98, que diz o seguinte: é ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível mandado de segurança visando a realização da perícia, independentemente do depósito. Ou seja, já existe um entendimento consolidado, digamos, pelo TST, e que o magistrado não pode exigir a antecipação dos honorários periciais. Então, daí decorre a flagrante ilegalidade e, por consequência, o cabimento do mandado de segurança. E, como a gente falou mais um pouco antes, o mandado de segurança é com pedido de liminar ou de tutela provisória. Para quê? Para suspender o ato do juiz, para que realize a perícia, né, para apurar a questão da insalubridade e o grau da insalubridade, e que, por sentença, ele declare lá quem é que vai arcar com as despesas dessa perícia, mas ele não pode antecipar, exigir o pagamento antecipado dos honorários periciais. E onde é que está previsto o pedido liminar? Veja o artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016, de 2009. Diz o seguinte: ao despachar a inicial, o juiz ordenará, inciso 3, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Veja, praticamente tem o fumus boniuris, que é o fundamento relevante, que traz o requisito aqui na Lei de Mandado de Segurança, e o perigo da demora, ou periculum in mora, que é se do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida. Ora, se o tribunal não suspender o ato do juiz, a empresa pode sofrer uma constrição judicial. Ela pode sofrer um bloqueio judicial, por exemplo, dos R$ 4.000 e não poder pagar a folha de pagamento dos funcionários. E com isso tem uma repercussão maior ainda, porque aí pode gerar outras reclamações trabalhistas por causa da ausência de pagamento dos salários dos seus colaboradores. Então, veja que situação. E aí onde que está a necessidade dessa medida judicial de forma mais breve possível.
E qual o fundamento relevante? O fundamento relevante está aqui, ó, justamente, principalmente no 790b do parágrafo terceiro, que o juiz não poderá exigir o adiantamento. Se ele não pode exigir, e ele exige contra a lei, então é um ato ilegal. E aí cabe esse pedido liminar. E como é que seria o que a gente acabou de falar aqui? Primeiro você abriria um tópico bem sucinto sobre os fatos, depois faria do direito como uma petição inicial, tem endereçamento, qualificação, fatos, direito, pedido liminar e os pedidos finais. Então a estrutura é praticamente uma petição inicial. Só que a única questão é que você vai indicar o dispositivo da Constituição e da Lei do Mandado de Segurança, basicamente. Então, como sugestão, a gente poderia fazer aqui. Veja que não perca muito tempo na parte dos fatos, tenta ser o mais objetivo possível, porque isso aqui acaba, no final das contas, pontua, mas pode até pontuar, mas não vai ter grande pontuação, não. Então, como aqui a sugestão? A impetrante, porque a gente está tratando aqui de uma empresa reclamada, limitada, uma sociedade empresária, por isso a impetrante, foi surpreendida durante a audiência presidida pela autoridade coatora por uma decisão que negou o direito de apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, bem como determinou a antecipação dos honorários periciais no valor de R$ 4.000, tomando ciência a impetrante da referida ordem no dia da audiência realizada há uma semana, demonstrando desde já a tempestividade do presente mandamos, do mandado de segurança, protocolado na presente data, dentro, pois, do prazo de 120 dias previsto na Lei 2016 de 2009. Veja que os fatos aqui foram de forma bem objetiva e sucinta, para que possa situar o examinador do que se trata e do que vai se pedir, né? E aí você poderia abrir um tópico, dizer o porquê cabe mandado de segurança, né? Então, a gente faz aqui a remissão, né, diz que possui previsão constitucional no artigo 5º, 69, né, a gente cita aqui o artigo 5º, aqui eu coloquei só para vocês visualizarem, mas em razão da quantidade de linhas, talvez ficasse só a indicação do artigo 5º, inciso 69, e que a Lei 2016 de 2009, por sua vez, regulamenta o mandado de segurança. No caso em tela, aí isso aqui você teria que colocar, né? A decisão judicial combatida tem natureza interlocutória, não é uma sentença, não é uma decisão definitiva, não passível de recurso imediato e violou direitos líquidos e certos da sociedade empresária. Logo, diante do fato, por não existir recurso específico para atacar a decisão, a medida cabível na hipótese é a impetração do presente mandado de segurança. Veja que é bem objetivo, sucinto e atende à finalidade do que o examinador está querendo saber de você, tá certo? Qual outro tópico? Do direito líquido e certo. E aqui é também sugestão, né, de texto. No caso dos autos, o magistrado proibiu a aquisitação e a indicação de assistente técnico, violando o direito da parte de fazê-lo, conforme artigo 461, parágrafo 1º, incisos 2 e 3 do CPC, que a gente disse lá atrás, descreveu, bem como determinou a antecipação de honorários quando isso é flagrantemente ilegal, pois o artigo 790b, parágrafo 3º da CLT, veda a exigência pelo juízo de qualquer adiantamento e valores para a realização da perícia. A jurisprudência do TST também respalda o presente writ, no caso remédio, né, constitucional, como se observa da OJ SDI 1.2 do TST. Dessa forma, ficou evidenciado o direito líquido e certo da impetrante, pois houve clara inobservância legal. Veja, basicamente é isso que o examinador queria que você colocasse na sua prova. De forma bem objetiva e sucinta, diferentemente de uma contestação que você vai ter que rebater diversos itens, diferentemente de um recurso ordinário também que provavelmente você, na qualidade de advogado, teria que rebater um por um, e aqui ele foi mais cirúrgico, o examinador, ele queria que você
batesse nesses pontos e fizesse essas indicações legais para poder pontuar. E como é que ficaria o pedido liminar? Aí, como a gente colocou, o artigo 7º, inciso 3 da Lei 2016 de 2009, que regulamenta o mandado de segurança, dispõe que a liminar será concedida, suspendendo-se o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento do pedido e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida. Logo, no presente caso, demonstrada a plausibilidade do direito da impetrante, já que contraria o dispositivo 893, parágrafo 3º da CLT, e ao J 98 da SDI 2 do TST. Então, aqui está a plausibilidade do direito, a probabilidade do direito, né? E, de outra parte, a ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, corre o risco de a medida se tornar ineficaz, uma vez que a manutenção da ordem judicial de primeiro grau pode acarretar sério prejuízo para a sociedade empresária, porque não poderá arcar com a folha de pagamento. Ou seja, o perigo da demora é exatamente a necessidade do deferimento da liminar, da tutela ou tutela provisória, né, de urgência. E aí, assim, preenchidos os requisitos legais, requer a concessão de liminar antes da oitiva da autoridade coatora, considerando o risco da execução forçada. Então, aqui seria uma outra sugestão de como é que seria o pedido liminar, tá certo? E na parte final, já, já perto de finalizar a peça, o que a FGV solicitou ou gostaria que o candidato finalizasse a peça? Como requerimentos finais, a intimação da parte autora, a intimação da autoridade coatora para prestar informações. Eu vou voltar aqui. Como requerimentos finais, ela queria que tá lá no artigo, lá na Lei 2016, né? Você vai solicitar a intimação da autoridade coatora para prestar as informações, conforme o artigo 7º, inciso 1 da Lei 2016, vai reiterar o pedido de tutela, né, ou liminar. No final, você vai pedir a concessão da ordem, né, da concessão da segurança, e vai solicitar a oitiva do Ministério Público. No caso aqui, como a gente está no âmbito do trabalho, Ministério Público do Trabalho, conforme o artigo 12 da Lei 2016 de 2009. Como se trata de uma prova pré-constituída do mandado de segurança, só vai ter a prova documental. E que prova documental é essa? É a ata da audiência, que vai estar lá constando a decisão do juiz, vai constar lá o protesto da empresa e a manutenção da decisão dele, do juiz, que determinou a realização dessa perícia. Então, o que o examinador da FGV gostaria que você tivesse indicado? Apenas a prova documental, já que, no mandado de segurança, a prova deve ser pré-constituída. E esta modalidade é a única presente no caso em exame. Ou seja, o que ele está dizendo? Não cabe recurso, não cabe recurso ordinário, não cabe agravo de instrumento, não cabe recurso de revista, enfim. A única hipótese nesta situação seria mandado de segurança. E aí, segue-se o fechamento com a indicação do local, data, advogado e inscrição da OAB. Então, como é que ficaria no final, a título de sugestão? Ante o exposto, requer a Vossa Excelência a concessão liminar da segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo, né, assegurando o direito de apresentar os quesitos, indicar assistente técnico e suspender a exigência de antecipação dos honorários periciais e ou eventual ato de bloqueio. 2. A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de 10 dias, conforme o artigo 7º, inciso 1 da Lei 2016. A oitiva do 3. A oitiva do Ministério Público do Trabalho para que opine sobre o caso, conforme o artigo 12 do caput da Lei 2016. E, ao final, conceda com a ratificação da liminar, porque você não pediu a liminar, então, se o tribunal conceder, você vai pedir para que seja confirmada essa liminar, né,
a segurança e o direito líquido e certo da impetrante, bem como para afastar a ordem ilegal emanada da autoridade coatora. As provas dos fatos alegados encontram-se anexas, incluindo a ata de audiência, na qual consta a ordem combatida, atendendo-se aos requisitos da prova pré-constituída. A gente colocou aqui as provas dos fatos, né, encontram-se anexadas, mas aí você poderia anexar também, né, a petição inicial, contestação, mas a principal prova que você teria que indicar é a ata de audiência, tá certo? O valor da causa, como sugestão, seria de R$ 4.000, tendo em vista que é o potencial dano, né? E, né, local, nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado e inscrição na OAB. Lembrando que você não pode colocar seu nome para não correr o risco de ser identificado e, com isso, ter a sua prova anulada. Tá certo, pessoal? E aqui a bibliografia utilizada para fazer este vídeo, para a gente trazer como foi que a gente construiu essa peça, o raciocínio jurídico. Então, aqui está o link do gabarito comentado pela FGV, o gabarito provisório, né? O espelho de resposta preliminar, o manual de audiências, de audiência e prática trabalhista do professor Gustavo Cisneros, não sei se vocês conseguem ver aqui, é um juiz do trabalho pernambucano, a Constituição Federal, a CLT, o CPC e a Lei 12.016 de 2009, tá certo? Então, esses foram os principais instrumentos que iriam possibilitar você desenvolver essa prática profissional, tá certo? Pessoal, e com isso a gente conclui essa primeira parte da elaboração da peça prática profissional. Espero que vocês tenham gostado. E se você acertou a peça, ou fez as indicações corretas, meus parabéns. Eu tenho certeza que você vai ser um grande advogado ou uma grande advogada e vai realizar o seu sonho profissional. E se você não, porventura, não conseguiu lograr êxito nesse certame, não desanime. Pode ter certeza que todos aqueles que perseveraram, não desistiram, todos eles conseguiram passar no exame de ordem. Se dedique mais um pouquinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir passar na prova nesse desafio chamado OAB. Tá certo, pessoal? Então, fiquem com Deus, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.